clima, sim ou não? Sabemos, ele está falando assim, hipócritas. Vocês sabem discernir o tempo, mas vocês não sabem discernir. Vocês sabem discernir a face da terra, vocês sabem discernir o clima, vocês sabem discernir as estações, mas vocês não sabem discernir este tempo. E aí ele fala de uma palavra aqui dentro desse versículo, que é a palavra discernimento. A palavra de entendimento, de compreensão, de percepção dos tempos. Mas antes, ele está falando aqui, antes da palavra discernimento, que é todo esse capítulo 12, alguns versículos que antecedem esse aqui, o 55, ele vai falar assim: mantenham as suas lâmpadas acesas. Então, há um segredo sobre manter as lâmpadas acesas. Todos, deixa eu ler com vocês, Êxodo 27, 20. Quero falar para vocês sobre o que significa lâmpada acesa. Êxodo 27, 20, ele fala assim: ordene aos israelitas que lhe tragam óleo puro de oliva para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. Ele está falando aqui do tabernáculo. O tabernáculo, uma das ordens de Deus é que o tabernáculo, no candelabro, eu até botei um candelabro aqui, vou falar sobre lâmpadas acesas. A figura aqui do candelabro, para vocês, é para que vocês entendam que no tabernáculo, o candelabro, ele sempre mantinha a luz acesa. Sempre tinha que botar um óleo puro para que o candelabro se mantesse sempre aceso. Todos os estatutos perpétuos que o Senhor estabeleceu na velha aliança foram mantidos na nova aliança. Jesus, ele fala: eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. Mas agora a lei, ela não é mais cumprida em figuras, mas agora ela é cumprida em nós. Essa lâmpada acesa, esse candelabro aceso, que ficava continuamente aceso no altar, aceso no tabernáculo. Agora essa luz acesa se chama Espírito Santo, que habita em nós. Romanos capítulo 2, ele vai falar, por exemplo, que a circuncisão que antes era no prepúcio, a circuncisão que antes era no homem, para fazer aliança, agora Romanos vai dizer que a circuncisão agora é feita no coração. No tabernáculo se queimava incenso para subir como aroma agradável ao Senhor. Apocalipse vai dizer que agora esse aroma, esse incenso são as orações dos santos. Então tudo que acontecia no tabernáculo agora não é mais uma figura, agora acontece em nós. E uma das coisas que mantinha esse óleo, que mantinha acesa a chama lá no tabernáculo, que mantinha o candelabro aceso, havia uma ordem em Êxodo capítulo 20, ordene aos israelitas que lhe tragam óleo puro de oliva para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. As lâmpadas do candelabro nunca podem se apagar. Tem que continuar sempre acesa. O que eu quero dizer para vocês nesse tempo, amadas, nós não podemos apagar o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19 fala: não apagueis o Espírito. Mantenha a chama do Espírito Santo sempre acesa. Nós temos que manter as nossas lâmpadas acesas até a volta de Jesus. Mantenham a lâmpada acesa para que você possa discernir o tempo. Se o Espírito Santo não habitar em você continuamente, se você não manter essa chama acesa, se você não manter o Espírito Santo aceso em sua vida continuamente, você não vai conseguir discernir os tempos. Você não vai conseguir compreender o que está acontecendo. Há um ensino para nós para manter a chama acesa. 1 Coríntios 2,14, ele fala o seguinte: o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Se você apagar o Espírito, e eu vou dizer uma coisa para você, amadas, tem uma das coisas mais tristes do crente, do cristão, é quando o Espírito se apaga. Então esse 1 Tessalonicenses, ele nos ensina uma coisa, que nós podemos sim ter o Espírito Santo apagado em nós. É um entendimento que nós temos que ter. Talvez você já entrou em ambientes, até em igrejas, que o Espírito naquele lugar estava apagado.
apagado. Ele não estava agindo, ele não podia agir. Ele estava ali apagado. A chama estava apagada. E nós facilmente podemos apagar a chama do Espírito em nossa vida. Mas se nós mantermos a chama do Espírito apagada em nossa vida, todos os nossos pensamentos, eles vão andar somente no natural. E aí ele fala o seguinte: o homem natural, ele não aceita as verdades do Espírito. O homem natural não consegue entender as coisas do Espírito. Elas lhe parecem loucura. Ele não consegue entender. Somente quem é espiritual consegue avaliar as coisas espiritualmente. Chega um momento, amados, que nenhuma conversa espiritual você não consegue ter com quem tem uma mente natural. Não dá. Se você vai tentar conversar sobre as coisas dos céus para uma pessoa com a mente natural, ela vai naturalizar tudo. Ela não consegue entender, ela não consegue compreender as coisas dos céus. Elas lhe parecem loucuras. Pessoas céticas, incrédulas, que agem somente com a mente natural. Se uma pessoa, ela não é cristã, ela não é convertida, ela ainda não teve a experiência com Deus, e ela é uma pessoa cética, ela é uma pessoa incrédula, amém, queridos, ela ainda não teve encontro com Jesus. Agora, se você diz que já teve encontro com Jesus, mas você ainda se comporta como uma pessoa incrédula, como uma pessoa que duvida dos movimentos espirituais, porque sim, o movimento dos céus, muitas vezes é um movimento de loucura. Tem algumas coisas que Deus já me pediu, que eu não pude contar, porque se eu contasse, ia parecer loucura demais. Uma vez uma pessoa, ela teve uma experiência com Deus no culto, e ela veio falar para nós. Essa pessoa disse: pastor, eu tentei contar para os meus amigos, e todo mundo ria, e todo mundo falava: que besteira é essa? Né? E ninguém entendia. Ele falava assim: ninguém entendia. Eu falei: não tente explicar as suas experiências com Deus, porque o homem natural não acredita. O homem natural, ele não tem discernimento das coisas espirituais. Pessoas incrédulas, elas sentem a necessidade que tudo tenha uma explicação, um sentido e um porquê. As pessoas incrédulas, se você vai contar: eu fui curado, ela vai dizer: será? Mas não tomou um remedinho mesmo? Mas será que o médico não errou no diagnóstico? Aí você vai falar: eu fui curado, ou aconteceu um milagre na minha vida. E a pessoa vai tentar entender, ela vai procurar uma explicação. A pessoa incrédula, ela tenta encontrar uma explicação. Mas se você é espiritual, eu vou dizer para você: só viva o seu milagre. Só receba o seu milagre, só viva a sua cura, só viva as suas experiências com Deus. Eu tenho um combinado com Deus. Eu falo: Deus, eu prefiro errar pelo excesso de crer do que por ser uma incrédula. Porque a incredulidade, ela faz com que a mão de Deus se recolha sobre a sua vida. A incredulidade, ela afasta a mão de Deus. Então você vai tentar tudo trazer um porquê, uma explicação, algo natural, porque não pode ter acontecido dessa forma. Aconteceu porque Deus é Deus. Até no culto da nossa conferência eu falei: Deus é Deus, Deus pode fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, com quem Ele quiser. Ele é Deus. Quem pode trazer uma medida para Deus? Quem pode dizer o que Deus pode, o que Deus não pode fazer? Quem pode dizer o que é espiritual, o que não é espiritual? E ele está dizendo aqui: o homem natural não entende. E hoje Deus está te falando: filha, você tem que manter a chama do candelabro acesa, para que você tenha entendimento das coisas espirituais. Então você vai parar de naturalizar tudo, amadas. Tem coisas, tem alguns movimentos da minha vida que eu falo: Deus, eu não estou entendendo muito. Mas se você é uma pessoa obediente a Deus, olha, recadinho da Marina para você, agora nesse tempo. Entrou ao vivo, amadas. Se você não tiver a chama acesa na sua vida, tudo para você não vai fazer muito sentido. Você vai ser aquela pessoa que no culto, amadas, fica desconfiando de tudo. Só que Deus não vai poder fazer nenhum movimento na sua vida se você é uma pessoa que não acredita em Deus. Que você não acredita que Deus pode fazer coisas extraordinárias. E hoje Deus está levantando uma geração de mulheres. Enquanto eu preparava essa palavra, eu falava: Senhor, levanta na nossa igreja mulheres com um candelabro cheio de óleo. Mulheres com um candelabro cheio de óleo.
mulheres com uma mente espiritual, que quando o Senhor vier, e o Senhor vem, Ele vem, amadas, que esse céu esteja rasgado, preparado para o Espírito Santo descer, porque a sua sede, a nossa sede é que atrai a presença de Deus. A nossa sede, Deus derrama conforme a nossa fome, conforme a nossa sede. Mas se nós formos céticos, se nós formos incrédulos, Deus não pode agir num ambiente assim. Deus não pode agir num ambiente em que você está o tempo inteiro apagando o Espírito, apagando o Espírito. Nós temos que ter entendimento, mas com o entendimento agir por fé. E quando nós agimos por fé, a gente começa a viver milagres, milagres. E eu quero dizer algo para vocês, nós temos vivido milagres aqui nesse lugar. Semana passada, na primeira semana desse mês a gente fez o Mesa de Cura e tem sido algo extraordinário viver o Mesa de Cura. Nesse Mesa de Cura desse mês, chegou, a Mari estava lá grávida, uma irmã nossa aqui que ganhou bebê, um dia depois do Mesa de Cura, e ela disse, pastora, eu vim para o Mesa de Cura, isso era na quarta-feira, porque o meu parto está marcado para segunda-feira, e eu vim aqui agradecer ao Senhor, porque ela foi um milagre de um culto nosso. Teve um culto, ela disse, pastor, eu não posso gerar, eu tenho um diagnóstico que eu não posso engravidar. Eu não lembro se foi num culto ou se foi numa conferência. E aí eu falei, Mari, quando o seu bebê nascer, eu vou te levar lá para você contar o testemunho. E aí ela foi no Mesa de Cura para agradecer ao Senhor. No outro dia, na quinta-feira, ela ganhou o bebê, nem esperou para a segunda. Eu disse, opa, ela só veio para o Mesa de Cura agradecer e já ganhou no outro dia. E ela mandou a foto para mim, pastora, nasceu. Sabe, foi um milagre. De alguém que disse, pastor, eu não posso gerar. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso para ir contra os diagnósticos. Talvez você veio aqui para esse culto, recebeu algum diagnóstico médico, algum diagnóstico negativo. Eu quero dizer que o médico dos médicos está aqui nessa noite. O médico dos médicos está aqui, Ele pode te curar. Ele pode fazer algo que o médico vai dizer, é um milagre. E você vai dizer, eu sei quem é o meu Deus. Amadas, o Senhor está nos chamando num tempo de mulheres que tenham discernimento. Fala assim, discernimento. Discernimento é o que nós devemos buscar. 1 Coríntios vai falar que discernimento é um dom também, no qual a gente consegue discernir os espíritos, se isso vem de Deus ou se isso não vem de Deus. Mas isso é algo que nós temos que buscar para a nossa vida. Discernimento é lucidez, é clareza, é capacidade de compreender situações, de separar o certo e errado. Nós temos vivido a geração do não dá nada. Tudo pode, está tudo certo, não exagera. Às vezes vem alguém, eu não sei se tem alguma mãe aqui, que você comemora o Halloween. Eu quero dizer, mães, que nós não comemoramos a morte, nós comemoramos a vida. Sabe, e tem algumas casas, que lá perto da minha casa, que as portas, é bruxa enorme na porta. É demônios na porta da casa. E eu passo por essas casas, eu já vou repreendendo, porque eu falo, Senhor, como pode as mães não entenderem o que é isso? Ano passado, numa das casas, tinha um corpo, ela botou fita preta no formato de um corpo e botou jogado assim na calçada, como se tivesse um corpo morto na calçada. Amados, isso não é engraçado, isso não é brincadeira, isso não é legal. Todo movimento físico que a gente faz, nós estamos movimentando o mundo espiritual. E ao invés de nós celebrarmos a vida, nós achamos engraçadinho, bonitinho, a gente trazer espíritos, demônios, bruxas, pessoa morta, esqueleto, sangue, faca na cabeça. Então chega um momento, amadas, que o que eu percebo, que o que falta para nós é discernimento. A capacidade apenas de discernir o que é certo e o que é errado. A pequena capacidade de discernir, a simples necessidade de discernir, a clareza, a compreensão das coisas. E aí eu vou para níveis mais profundos. Para que você, desde o momento em que você acorde no seu dia, eu acordei, você começar a ter discernimento do que você vai falar, discernimento do que você vai vestir, discernimento das suas falas, discernimento do seu comportamento. Porque tudo isso influencia, as nossas palavras, elas criam atmosfera. Aquilo que nós falamos cria atmosfera. As nossas palavras criam realidades. Então que a gente possa pedir ao Senhor, fala, Senhor,
Fala junto comigo. Senhor, me dê discernimento. Como Lucas, que eu falei, Lucas falou, Lucas 12, sabeis discernir a face da terra. Você tem conhecimento de algumas coisas, mas você não sabe discernir esse tempo. Sabe os acontecimentos do mundo. Fique atento, Lucas, todo esse capítulo 12, ele vai dizer, fique atento, porque nós não sabemos quando Jesus vai vir. Porque ele fala ainda da ilustração, da comparação do ladrão. Se você soubesse quando o ladrão viria à sua casa, você se protegeria. Mas nós não sabemos quando Jesus vai vir. Por isso que nós temos que saber discernir o tempo. Se você não tiver discernimento do tempo, você será conduzido por acontecimentos. Se você não souber discernir o tempo, você será conduzido pelos acontecimentos. E aí eu vou dizer algo para vocês, mulheres, não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de quando você discernir, você não tenha medo de se posicionar. Busque em Deus discernimento também do estado do seu coração. Olhe para o seu coração, observe como está o seu coração. Não tem coisa pior, amadas, do que está todo mundo percebendo como nós estamos, mas nós mesmas não estamos percebendo o estado do nosso coração. Todo mundo está percebendo que nós estamos indo por um caminho mau. Todo mundo está percebendo que nós estamos tomando decisões erradas. Está todo mundo ao redor percebendo que aquela nossa decisão, mas nós não conseguimos discernir o estado do nosso coração. Como diz o salmista, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Gente, é uma oração que eu faço constante na minha vida. Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Por quê, amadas? Porque muitas vezes nós mesmas não temos essa capacidade de discernir o caminho mau que o nosso coração está indo. É um sentimento que a gente deixa brotar. É um sentimento que a gente deixa crescer. Daqui a pouco esse sentimento vai poluindo o seu coração. Lembram do Elas passado que eu falei sobre o jardim? Lembra que eu falei sobre as ervas daninhas? Que sem a gente perceber aquilo começa a poluir o nosso jardim. Sem a gente perceber aquilo começa a poluir o nosso coração. E aí nós temos que sempre entrar nesse lugar de arrependimento. Senhor, sonda o meu coração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Você deverá ser provada para ter discernimento. Que o seu discernimento seja aguçado. Amadas, nós precisamos ser provadas, porque se a gente não tiver experiência, o nosso discernimento não será aguçado. E nós precisamos começar a discernir. Até essa semana, alguém veio e falou assim, pastora, não sei quem perguntou, a gente acho que foi ministrar ontem. Elas falaram, pastora, tu sente os ambientes, né? Acho que foi a Gabi, não sei se foi a Gabi ou a Samanta que me perguntou. Pastora, você sente os ambientes da igreja quando você entra? E eu falei, eu sinto. E eu comecei até a falar algumas coisas para elas, a ensinar algumas coisas. Eu percebo só no momento em que eu chego, ou no momento que eu sou tratada, eu já sei como vai ser a atmosfera do culto, como vai ser a atmosfera da igreja. Porque, queridas, você vai sendo provada, e sendo provada, você vai aguçando o seu discernimento. Então é necessário que você seja provada. É necessário que as intenções do seu coração sejam provadas. É necessário que o Senhor venha sondar o seu coração. Porque quando o Senhor está sondando o nosso coração, eu gosto muito do versículo que fala, Senhor, que o Senhor, Ele esquadrinha o nosso coração. Esquadrinhar significa que Ele conhece cada canto do nosso coração. Aquele canto que a gente não conhece. Então o Senhor vai lá e Ele esquadrinha. Ele percebe cada canto do nosso coração que está fora do lugar. Senhor, sonda o meu coração e me prova. O salmista é corajoso. Ele é corajoso porque ele pede para o Senhor provar ele. Quem é que quer ser provado pelo Senhor? Ai, meu Deus, que medo de ser provado e falhar na prova, né? Mas é isso que ele está falando, o Senhor prova. Agora, o discernimento. Gente, eu sou campeã, né? Peraí. Agora, o discernimento, ele fará com que você... O discernimento fará com que você compreenda os tempos na sua vida. Você vai precisar da chama acesa. Porque a comunhão com o Espírito vai te trazer discernimento. Você precisa manter a chama acesa. Não adianta você querer ter revelação do Espírito sem ter comunhão com Ele.
a conta não fecha. Se você não tiver encontros com o Senhor, se você não tiver intimidade com o Senhor, se você não tiver relacionamento com o Senhor, se a gente não obedece os princípios básicos da fé, às vezes nós queremos colher coisas espirituais sem que a gente obedeça os princípios básicos, os fundamentos da fé. E aí, queridas, quando você mantém essa chama acesa, significa que o Espírito fala com você. E quando o Espírito fala com você, você começa a ter discernimento. E só tendo discernimento do Espírito que você vai conseguir compreender os tempos na sua vida. E compreender os tempos na nossa vida, aí está uma chave que muitas vezes vai tirar essa confusão que há no seu coração. Você deverá, o discernimento fará com que você consiga compreender os tempos na sua vida. E eu quero ler um capítulo na Bíblia, Eclesiastes capítulo 3, que fala sobre o tempo. Compreender o tempo é algo necessário para nós. Eclesiastes capítulo 3, coloque aí para mim, Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1 até o versículo 15. Se você trouxe a sua Bíblia, abra junto, escreva, porque... Está aí ou não? Eclesiastes capítulo 3. Ele diz assim. Sim, não? Vou ler, tá? Posso ler? Vocês prestem atenção? Eclesiastes capítulo 3 diz assim. Há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de se entristecer e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de calar e tempo de falar. Isso aqui a mulher tem que entender, hein, mulher? Tempo de falar não é sempre falar, tá? Tempo de falar e tempo de calar. Tempo de amar e tempo de odiar. Olha que interessante esse tempo aqui. Tempo de guerra e tempo de paz. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Viu o fardo que Deus pôs sobre a humanidade e, no entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Conclui, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos de seu trabalho, pois são, fala assim, presentes de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. O que acontece agora já aconteceu antes, e o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Poderoso essa explicação sobre o tempo. A primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse capítulo é que dentro do capítulo do tempo, dentro da explicação do tempo, essa palavra fala que todas nós temos um senso de eternidade dentro de nós. Talvez você possa perguntar, talvez você já se perguntou, quem foi que inventou essa coisa de eternidade? Há um senso de eternidade dentro de nós, que foi colocado pelo próprio Deus. Esse senso de eternidade, o eterno, significa que ele não é conduzido pela cronologia, ele não é cronológico, ele não tem um início, ele não tem um fim. Esse eterno, essa eternidade, ele foi colocado dentro do ser humano. Esse conhecimento, esse senso de eternidade que você tem, quem deu foi o próprio Deus. Esse conhecimento, esse senso de tempo, quem colocou dentro de nós foi o próprio Deus. Ninguém inventou essa coisa de eternidade. Foi o próprio Deus. Quando a sua mente, a minha mente ela vai muito longe, gente. Às vezes eu fecho os meus olhos
E sabe esse escuro, esse profundo escuro dentro, quando você fecha os seus olhos que você vê um profundo escuro? Eu sempre falo, Deus, esse profundo escuro que tem dentro dos nossos olhos, quando a gente fecha os nossos olhos, isso é eternidade, não tem início, não tem fim. O próprio Deus colocou isso em nós. Ele fala conosco, Ele nos ensina, isso já está dentro de nós, colocado pelo próprio Deus. E dentro desse tempo, Deus nos dá o conhecimento, o discernimento do tempo. Quem não sabe discernir o tempo, esses dias eu coloquei até no meu Instagram essa frase, quem não sabe discernir o tempo, não desfruta do momento. Se você não souber discernir o tempo na sua vida, você não vai conseguir desfrutar do momento que Deus está te dando. E cada momento que Deus me dá é um presente, é o que a palavra fala. Desfrute dos frutos. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Pois são presentes de Deus. Fala assim, presentes de Deus. Tem gente que nem se acha digna de desfrutar dos presentes de Deus. Quem não sabe discernir o tempo não vai aproveitar o momento. Tem muitas pessoas que passam o seu tempo fora do tempo. Ela não consegue ser feliz porque ou vive sofrendo pelo que passou, ou vive ansiosa pelo que vai acontecer. O que Deus fala para mim nesse tempo é: você está perdendo a oportunidade de ser feliz, porque ou você fica sofrendo pelo que já passou, ou você fica ansiosa pelo que ainda vai acontecer, e a sua vida está passando pelos seus olhos, e você sequer sabe desfrutar dos momentos que Deus está te dando, dos presentes que Deus está te dando. Sabe o que eu sinto nessa palavra? O seu coração mudando nessa noite. Deus te dando um entendimento poderoso sobre o que significa o tempo na sua vida. Entenda a nova estação. Entenda o novo movimento que Deus está fazendo. Entenda os novos lugares que Deus está fazendo. Isso é sobre o tempo que Deus está fazendo. Deixa eu contar algo para vocês que aconteceu comigo. Por isso que eu falo para vocês, observe os sinais. Observe as mudanças. Observe o que Deus está fazendo na sua vida. Esse ano foi um ano que eu contei para vocês na conferência. Mas deixa eu contar um detalhe muito legal desse processo que Deus está fazendo comigo. Esse ano eu comecei a viajar muito, né? E aí, como eu falei para vocês, sou muito apegada no meu sono, gente. Eu tenho um apego demasiado com o meu sono. Eu sou aquela pessoa que eu tenho que dormir às 8 horas por dia. Eu não sei, isso me parece muito coisa de mulher, né? E aí, eu sou tão apegada ao meu sono, que eu era muito apegada ao quê? Ao meu travesseiro. Eu tinha um travesseiro, sabe, amadas, assim, que eu paguei caro. Eu investi naquele travesseiro. Já tem alguns anos aquele travesseiro, eu paguei caro naquele travesseiro. Porque, né, assim, aquele investimento no sono. E aí eu era tão apegada ao meu sono, tão apegada ao meu travesseiro, que quando eu ia viajar para algumas cidades que não tinha que pegar avião, eu levava o quê? O meu travesseiro. E aí eu dava uma estudada no hotel, né? Quando eu via que um hotel assim, eu levava o meu travesseiro. Olha, gente, que apego. E o que aconteceu numa das últimas viagens? Foi a última viagem que eu fui. Não foi a última viagem que eu fui de carro. Mas enfim, foi uma viagem que eu fui de carro. Eu levei debaixo do meu travesseiro. Quando eu cheguei em casa, adivinha o que aconteceu? Eu esqueci o travesseiro no hotel. O meu travesseiro, o meu queridinho, o meu amado, o amado da minha alma, eu esqueci no hotel. E aí, liguei para lá, pedi, me falaram que ia entregar, isso já faz uns 3 meses, me falaram que ia entregar esse travesseiro até hoje, nunca chegou. Acho que alguém pegou, né? Vou pegar para mim. Não chegou meu travesseiro. E aí, amadas, olha como nós somos. Eu comecei a sofrer por causa do bendito travesseiro. E ele era um travesseiro caro. E que eu não podia comprar um travesseiro caro neste momento da minha vida. Eu fui numa loja e disse, moça, eu preciso de 2 coisas. Um travesseiro bom e bem barato. E aí, fui lá, comprei um travesseiro de R$70. Aí, 3 meses nesse travesseiro, ele já está todo deformado. E aí, eu comecei a olhar para ele, eu comecei a sofrer por causa do travesseiro.
E aí Deus falou para mim, né? Olha, gente, como Deus fala conosco nas mínimas coisas. Deus disse assim: filha, você não entendeu que eu te mudei de estação. E nessa nova estação você vai ter que se desapegar do seu sono. Inclusive amanhã eu vou viajar de madrugada. Filha, para essa nova estação que eu estou te levando, você não vai ter que ser apegada ao seu sono. E você perdeu o seu travesseiro para que você pudesse entender que você não vai ter que ser tão apegada assim ao seu sono. Mas fique tranquila, porque eu vou fazer com que você descanse. Fique tranquila. Sabe, queridas, quando eu olhei para aquele meu travesseiro todo deformado, eu fui obrigada a aprender a dormir num travesseiro assim. Sabe o que Deus fala para nós, amadas? Tem algumas coisas que a gente perde, que é necessário, que a gente tem que perder mesmo, para que a nossa mente possa entender para onde Deus está nos levando. E Deus está te levando muitas vezes para a nova estação, só que você está pegado ao velho, você está pegado ao antigo. Você está pegado àquilo que não vai fazer parte nessa nova estação que Deus está te levando. Então Deus falou para mim: eu vou mexer numa coisa que você é apegada, no seu sono. E talvez algumas coisas que Deus vai fazer com que você cresça, desenvolva. Sabe o que vai acontecer com a sua vida? Deus vai fazer com que você tenha que perder esse apego a algumas coisas. Então, amadas, aproveite o tempo. Pare de chorar pelo aquilo que passou. Pare de chorar por aquilo que você perdeu. Pare de chorar pelas mudanças que Deus está fazendo na sua vida. Coloque o seu pé na nova estação. Porque quando você começa a ter discernimento do que Deus está fazendo, você começa a ter uma obediência imediata. E eu falei: Senhor, eu não quero ser apegado àquilo que me rouba do teu propósito. Eu não quero ser apegado àquilo que me tira do lugar em que o Senhor está me colocando, daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Pare de questionar aquilo que o Senhor não está te dando explicação. O que Ele está pedindo é obediência. Tem muitas coisas na minha vida que Deus começou a me mover que eu não entendia. E eu falei: Senhor, eu não quero entender, eu só quero obedecer. Porque lá na frente as coisas vão iluminando, você vai vindo um novo entendimento sobre a sua vida. Então eu quero dizer algo para você: algumas de vocês aqui vão perder travesseiros. Algumas de vocês aqui vai ter que perder travesseiros para que você entenda o que Deus está fazendo com você. E não é perda, é presente de Deus. E não são perdas, são mudanças de estação. Não tem como a gente mudar de estação sem perder nada, sem deixar algumas coisas para trás, amadas. Isso vai fazer com que você consiga discernir o tempo. Quem não entende a estação que está vivendo é consumida por todas as dificuldades da nova estação. Se você não entender a estação que Deus te colocou, se você não entender a estação que você está vivendo, você vai ser consumida por todas as dificuldades que essa nova estação vai trazer para a sua vida. Então, ao invés de você focar nas dificuldades, você tem que começar a focar nos presentes. Quais são os presentes dessa nova estação? Então, eu não vou focar nas perdas, eu não vou focar nas dificuldades, eu vou focar nos presentes. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Vocês estão trazendo para a sua vida, isso que eu estou trazendo para vocês, isso que eu estou trazendo esse entendimento para a vida de vocês. Amadas, você vai começar a parar de chorar por aquilo que já foi, por aquilo que não é mais, porque Deus está trazendo hoje um discernimento do tempo sobre a sua vida. Inclusive algumas mulheres aqui serão curadas da ansiedade, desse excesso de preocupação que você carrega, porque Deus vai começar a trazer um discernimento de tempo. Um discernimento da nova estação. Tenha discernimento do tempo que você está vivendo. Por isso que você vê muitas mulheres angustiadas. Eu lembro, queridas, que quando eu fiz 30 anos, eu tive a crise dos 30. Porque nós liderávamos jovens, a gente sempre muito jovem, tênisinho da Vans e moletom. Quando eu fui fazer os meus 30, eu disse: gente, estou velha. Me achei tão velha com 30 anos. Eu me achava mais velha com 30 do que agora. Mas Deus falou assim para mim: comece a entender a mudança de estação. Comece a entender a mudança de estação. Tem pessoas que não querem entender a sua idade. Não querem entender o tempo da sua vida, o seu momento. Não querem entender que agora é mãe. Não, agora eu sou casada.
Não, agora eu sou uma mulher mais madura. Né? Você percebe no jeito da pessoa de se comportar que ela não entendeu a estação que ela está vivendo. E aí ela começa a sofrer, porque ela quer se igualar com a estação passada. Mulheres, não sofra pela estação que você está vivendo. Entenda o momento que você está vivendo e abrace essa estação. E abrace esse momento que você está vivendo. Às vezes assim você, agora eu sou mãe, eu ganhei o bebê, o meu tempo, agora eu não tenho mais tanto tempo como eu não tinha. É uma fase, é uma estação. Ao invés de você ficar sofrendo por aquilo que você perdeu, abrace o presente da estação. Tenha discernimento do que Deus está fazendo na sua vida. Nós precisamos entender o tempo. Nós precisamos entender os presentes. Gente, esse versículo ele é tão poderoso quando Salomão vai falar que há tempo para todas as coisas. E eu falo que esse versículo ele é um versículo tão batido. Esse versículo geralmente ele é usado para quando a pessoa não consegue algo. Você já viu? A pessoa não conquistou algo, não conseguiu algo, aí você fala assim, mas há tempo para tudo. A gente só usa isso, né, quando a gente vê que a pessoa não conquistou, a pessoa está triste por algo, e a gente fala assim, não, mas há tempo para tudo. E a gente meio que começou a banalizar esse versículo e não entender a profundidade que há nele. E ele vai falar sobre os tempos. Ele vai falar assim, vai ter tempo que você vai chorar. Esse tempo existe. O tempo da dor, o tempo do sofrimento, ele existe. Mas nós, nessa geração em que nós estamos vivendo, nós não estamos sabendo lidar com o sofrimento. E é necessário que a gente sofra. Hoje as pessoas, uns anos atrás veio uma moça bem novinha conversar comigo. E ela já estava assim, tomando não sei quantos comprimidos antidepressivos por dia. E eu fui conversar com ela. Uma menina tão nova, qual era o grande problema que tinha acontecido, e ela tinha terminado um relacionamento. E eu fui falando para ela, olha, a dor do coração, ela existe. Mas por que você foi? Por que você foi? Sentiu a necessidade de ir ao médico e tanto medicamento? E claro, o médico vai empurrar medicamento. E ela falou, porque eu choro todos os dias. E eu falei, não, mas a gente não pode se entupir de medicamento porque a gente chora todos os dias. Claro, se é um período prolongado, procura um médico, tem que procurar profissional. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para vocês que muitas vezes a gente já corre para um medicamento, nós vamos correndo para um medicamento, porque nós não suportamos sofrer e chorar. Nós não suportamos mais ter um coração partido. Mas isso faz parte da vida. Faz parte chorar, faz parte sofrer, faz parte se decepcionar, faz parte nós passarmos pela traição. Um dia alguém vai nos trair. Um dia alguém vai te ferir. Um dia alguém vai te magoar. Isso faz parte da vida. E nós não estamos sabendo lidar com as dores. Nós não sabemos lidar com as contradições. A gente vê uma geração, e talvez nós mães temos nessa nova geração uma parcela de culpa com os nossos filhos. Os nossos filhos, eles não podem ser mais contrariados. Os nossos filhos não podem ser contrariados. Eles não sabem lidar com o não. Como vai ser agora essa próxima geração que não sabe lidar com o não? Como vai ser essa próxima geração que não pode ser contrariada? Como vai ser, mães? Que níveis de medicamento que eles vão entrar? Um nível de medicamento que você não sente mais, nem alegria, nem tristeza. Você é uma pessoa que anda sem sentimento algum. Não, mas tem dia que é para você doer a barriga de tanto rir. E tem dia que é para acordar com o olho bem inchado de tanto chorar. Isso faz parte da nossa vida. Nós precisamos desses sentimentos. Precisamos sentir os sentimentos à flor da pele. Isso é saudável, amadas. Nós fomos feitas para isso. E nós aguentamos isso. Nós somos feitos para suportar as dores. E hoje nós não conseguimos discernir o tempo. Há tempo de nascer e há tempo de morrer.
Quando a morte chega, nós não estamos preparados para a morte. Nós não somos preparados para perder. Mas a morte, ela existe. E o fato da morte existir não é o fato de que Deus não te ama. O tempo de plantar e tempo de colher. O tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de se entristecer e tempo de dançar. Você tem dançado? Dance. Eu boto música alta com a minha filha, com os meus filhos. Eu tenho um hábito quase que toda semana. Eu nem vou falar aqui porque alguém pode se escandalizar. Mas eu boto música alta, a gente faz uma janta e a gente vai tudo dançando e fica dançando depois da janta e faz dança. E o Rob faz dança com as crianças. A minha filha ama dançar. Porque, queridos, tem o tempo de se entristecer, tem, mas tem o tempo de você botar uma música alta e você rir, se alegrar e dançar com a sua família. Há quanto tempo seus filhos não vêem uma mãe alegre dentro de casa? Uma mãe feliz, não precisa ser sempre tenso, amadas. Tem casa que você entra, é pesada, é tensa, é triste, é amargurado, é só TV ligada, é só celular. Não tem alegria, há tempo para todas as coisas. Saiba discernir o tempo. Saiba desfrutar dos presentes de Deus. Saiba ser feliz. Eu concluí algo quando Salomão fala. Eu concluí algo quando eu entendi os tempos. Deixa eu terminar. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Isso aqui é para quando o namorado é muito grude. Fala assim, namorado, eu vou ler um versículo para ti. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. A mulherada que é muito grude aí também, tá? Fica uma dica aí. Amadas, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Ei, irmã acumuladora. Ei, irmã, o Senhor está vendo o seu armário, irmã. Deus, eu não estou vendo, mas Deus está vendo. Você acumulando, você ajuntando, você tendo coisas que outros poderiam estar desfrutando do que você tem. Em nome de Jesus, nós vamos fazer um movimento aqui depois desse Elas. Eu quero ver fotos chovendo no meu Instagram. Você visitando o seu guarda-roupa, os seus armários. Comida vencida, amado. Você tem medo de jogar fora, mas está lá vencido. Você tem roupa velha. Não porque é velha no sentido de ser velho, mas que não cabe mais na sua estação, não cabe mais para você. Ai, mas eu vou emagrecer, né? Você tem aquela calça 36, de quando você tinha 15 anos. Amada, já caiu de moda. Vai lá, compra 42, que eu sei que você está usando 42 agora. Não cabe mais, está guardando por quê? Aquele sapato que dói o teu minguinho, comprou errado, fazer o quê? Tem coisas, amadas, que eu comprei errado. Não vou usar, mas também não dou, né? Não uso, mas também não dou. Não, amadas, deixa aí. Tempo de guardar, mas tempo de deixar ir. Não seja apegado às coisas. Deixa fluir. Você vai ver como vai vir coisa nova na sua casa. Deixa aí. Sabe, já passou. Às vezes é um enfeite. Amadas, tem enfeite. Ai, pelo amor de Deus, amada, já passou. A moda, é melhor não ter nada do que ter uma coisa feia lá. Já deu a moda. Então deixa aí, amadas. Tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de amar e tempo de odiar. Ué, tempo de odiar, sim. Tempo de odiar o mal. Tempo de odiar o que é ruim. Tempo de guerra e tempo de paz. Estamos vendo agora isso. Tempo de calar e tempo de falar. Esse é lindo. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Olha que pergunta para mexer com o nosso íntimo. O que a gente ganha com tanto trabalho árduo? Aí ele diz, eu vi o fardo que Deus pôs sobre a humanidade. Resultado do pecado de Adão e Eva. Eu vi o fardo. Agora, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes nós estamos sendo negligentes com o nosso tempo. Aquele tempo que era para eu desfrutar, eu estou trabalhando.
Aquele tempo que era para eu estar com a minha família, eu estou no celular. Eu estou sendo negligente com o meu tempo. Ele disse, tem trabalho? Tem. Mas Deus fez tudo apropriado no seu devido tempo. E aí ele tira uma conclusão disso tudo. Eu concluí que a melhor coisa a fazer é ser feliz. E desfrutar a vida enquanto é possível. Amadas, desfrute a vida. Desfrute do seu marido, aproveita. Desfrute dos filhos. Ai, amadas, tem momento que a gente é tão chata. A gente é tão focada no que está ruim, no que é errado, no que está fora do lugar, no que está faltando. Sabe, seja leve. Tem um livro de uma amiga minha que eu gosto muito. Quando ela fez o livro, ela me mandou, eu falei para ela, eu não li o livro, depois eu li, né? Eu disse para ela assim, eu nem comecei a ler o livro. Mas eu só estou te ligando para dizer, parabéns por esse tema, seja leve. Porque muitas vezes o que falta para a gente é isso, seja leve. A sua amargura, a sua amargura, gente, a nossa amargura muitas vezes, ela fica transbordando. E o olhar que você tem de você é o olhar, é o filtro que você vai ter das pessoas. Então, às vezes, você é aquela pessoa que vê tudo errado nos outros, que vê tudo errado nos lugares. Você é aquela pessoa que é crítica demais, é aquela pessoa com um espírito rebelde, porque você se vê dessa forma. O que Deus está falando para você é que assim, minha filha, você perde tanta oportunidade, você perde tanto tempo tendo esse coração. E Deus está falando hoje para você, concluir, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz. Seja uma pessoa pronta para elogiar, pronta para amar. Não tenha problema de elogiar as outras mulheres. Não tenha problema de elogiar o que o outro faz, o trabalho do outro, o serviço do outro. Nós somos prontas para criticar, não, amadas, que a gente seja pronta para amar, seja pronta para elogiar. Desfrute disso. E você vai ver o que acontece na sua vida. E eu sei que tudo que Deus faz é definitivo. Tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. Aí, essa parte aqui, ela é incrível. Termino dizendo. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. Muitas coisas nessa terra, na face dessa terra, você não entende. Mas que no final, Deus sabe o que Ele faz. Por quê? Porque o propósito dEle é que as pessoas temam Ele. E alguns tempos é necessário na nossa vida porque a gente precisa temer o Senhor. Alguns tempos que a gente passa, alguns momentos que a gente passa na nossa vida, nós precisamos, porque só assim nós passamos a temer a Deus. É só assim que a humanidade passa a temer a Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, nós atrasamos. Cristo acha que nós atrasamos o que Deus está fazendo na nossa vida? Eu acho. Por quê? Eu creio. Por quê? Geograficamente, o povo de Israel poderia chegar à terra prometida. Vocês sabiam que em 40 dias... Vocês sabiam que o tempo, a quilometragem da peregrinação, o povo de Israel chegaria em 40 dias à terra prometida. Mas por que 40 anos? Porque eram rebeldes, porque eram desobedientes. Eles atrasaram em anos o que Deus podia fazer em dias. Às vezes, amadas, porque o seu coração não tem discernimento, porque o Espírito está apagado em você, porque você não tem discernimento do tempo, aquilo que Deus poderia fazer em dias na sua vida, está levando anos. Por isso eu quero deixar algo para você nessa noite. Tenha uma obediência imediata. E o versículo 15 diz, o que acontece agora já aconteceu antes. O que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Tudo já está escrito. Estamos debaixo do governo e da soberania de Deus. Se você é bem inteligente, você só obedece a Deus e mantém a chama do Espírito acesa, para que você possa discernir o tempo que você está vivendo. E para quando Deus te mover para uma nova estação, que você possa entender a estação que Deus está te levando. E que nessa estação que você está vivendo, você possa desfrutar do momento e escolher ser feliz dos presentes que Deus está te dando. Se levante nessa noite que eu quero orar por você. Aleluia, aleluia.
Eu quero deixar um recado para vocês, um conselho. Dizem que quem é ovelha, conselho de pastor é ordem. Eu prefiro ser ovelha. Eu li esse livro, ganhei de uma amiga, ela me deu. Gente, eu li assim, 1 horinha, talvez. O nome do livro é Ego Transformado, e de fato você tem o ego transformado com esse livro. Pedi para a Letícia comprar algumas unidades ali. Se tiver ali, compre. Se não tiver, não sei se tem na secretaria. Se tiver, compre. Se não tiver, compre na internet. Que você possa comprar esse livro bem baratinho, que você vai ler em algumas horas. É só você ficar 1 hora sem Instagram que você vai conseguir ler esse livro. Leia para a sua vida. Que em nome de Jesus esse livro fale profundamente com você. Esse livro é um livro de cura, gente, para o nosso ego. E a gente vê como o nosso ego, quando ele não é, o nosso ego não é convertido, como ele atrapalha. Amém? Posso ouvir um amém? Se você puder, compre esse livro e leia. Depois vocês me falem dele. Queria chamar as líderes aqui na frente. Líderes da igreja, líderes, pastoras, vem aqui à frente. Porque nós vamos ter esse tempo de oração. E se você quer alguma oração, você precisa de oração. Essas líderes, essas pastoras estão aqui para orar por você, para colocar a mão sobre a sua vida, para declarar sobre a sua vida. Talvez algumas de vocês precisam entender o tempo em que você está, para que você possa aproveitar o momento, desfrutar do momento. Ore para que Deus te dê discernimento. Elas vão estar aqui orando por você. Amém, queridas? Feche seus olhos e comece a orar. E comece a orar. E comece a orar. E se alguma quiser oração, vem aqui à frente. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós oramos por essa palavra. Espírito Santo de Deus, eu oro, Deus, por essa palavra nessa noite. Eu sei, Deus, que o Senhor está transformando mulheres aqui nesse lugar. Espírito Santo, aleluia. Espírito Santo, Há um ambiente de entendimento, de cura. Oh, Espírito Santo de Deus. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Aleluia. Incendeia. Clame para o Senhor te incendiar. Incendeia. Para que a chama do Espírito, oh Deus, que a chama do Espírito esteja sempre acesa em mim. Incendeia, incendeia. Que o óleo puro esteja no meu candelabro. Aleluia. Santo Espírito, desce como fogo. que a chama do Espírito, que a chama do Espírito esteja acesa em nossas vidas. Mulheres com discernimento, mulheres com discernimento, mulheres com conhecimento nesse tempo, mulheres com entendimento nesse tempo. Eu quero viver algo novo. Sim, faz meu coração arder de novo. Jesus, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
Eu quero viver algo Declare novo. sobre a sua vida. Faz meu coração, Aleluia. faz meu coração arder de novo. Espírito Santo, Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh, eu quero viver. sim, Jesus. Algo novo, Sim, algo sim. novo tempo. Aleluia. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Senhor, nessa noite, que essa palavra possa nos levar a um novo nível de entendimento. Deus, eu declaro sobre a vida dessas mulheres a chama do Teu Espírito acesa. Mulheres com o Teu Espírito Santo. Ei, amadas, aonde você vai colocar o seu pé nesses próximos dias? Você vai incendiar os lugares que você entrar, porque a chama do Espírito está em você. Oh Deus, tudo aquilo que tem apagado o Espírito, cada mulher aqui que tem vivido os seus dias apagando o Espírito, que haja, Senhor, uma renovação, que haja uma transformação, que haja níveis de arrependimentos profundos, que elas não venham mais questionar o que o Senhor está fazendo, mas que elas possam ter discernimento do tempo que o Senhor está trazendo para elas. Deus, eu declaro sobre essas mulheres, mulheres que conseguem discernir o tempo, mulheres em que as pessoas vão procurar para conselhos, porque são mulheres sábias, são mulheres que têm uma percepção aguçada dos céus, mulheres em que não vão ser enganadas nesses últimos dias. Você não será enganada, porque a chama do Espírito está acesa em você. Oh Espírito Santo de Deus, vem Jesus, vem Senhor sobre esse lugar. Aleluia. Deus está posicionando você, mulheres. Algumas mulheres aqui, o que Deus te fala, filha, você tem o desejo de ser feliz. Você vai ser feliz só pelo fato de você começar a mudar o seu olhar, só pelo fato de você entender o tempo que você está vivendo. Você vai começar a desfrutar dos presentes de Deus. Você não vai ser mais aquela que vive de passado ou vive de futuro. Você vai entender o momento em que você está vivendo. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Adore, adore ao Senhor. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, Aleluia. faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Sim. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Aleluia. Glória a Deus por essa noite tão abençoada, por essa palavra vinda dos céus sobre a nossa vida. Você está feliz nessa noite? Você vai entender a estação que você está entrando? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você viva dias felizes e abençoados na presença do Senhor, amados. Aleluia. Mês de novembro vai ser o nosso último Elas de 2023. Então não sei que dia que vai ser o próximo Elas. Talvez bem perto de hoje, 19, 18, por aí. Nós vamos fazer o nosso encerramento em novembro, porque em dezembro
a gente faz o nosso Profetize. Então, toda quinta-feira de dezembro, da primeira quinta-feira até a última quinta-feira, nós temos o Profetize 2024, que é um tempo sobrenatural sobre a igreja. Então, no mês de novembro, então não falte o mês de novembro. Traga todas as suas amigas para nós estarmos juntos no nosso último Elas. Gente, como passou rápido esse ano, né? Já estamos aí, começam os encerramentos do ano, né? Mês que vem. Então, em novembro nós vamos ter o nosso último Elas. E que você venha no último Elas, traga suas amigas, para que a gente viva um tempo lindo, maravilhoso, todas juntas, amém? Não saia dessa igreja sem dar um abraço, no mínimo aí 10 mulheres, que você abrace, cumprimente, porque esse é um ambiente em que é o amor, a graça de Jesus sobre as nossas vidas, amém? Levante a sua mão que eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada mulher que está aqui, que o Senhor possa abençoar cada mulher. Obrigada por esse ambiente preparado para nós. Obrigada porque o Senhor nos dá de presente esse momento. Que o Senhor possa abençoar cada mulher, guardar cada uma, que elas voltem em segurança, guardadas por Ti, para suas casas. Eu oro, Senhor, por cada casa aqui, por cada família, por cada casamento, por cada mulher que sonha em casar, por cada mulher que sonha em ser mãe. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar o coração de cada mulher desse lugar. No nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus.